Glória a Deus, amém, queridos? Vamos nos assentar e abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 22. Obrigado, querida. Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só antes, quando vocês estão procurando, queridos, me dá um minutinho só para eu dar uma palavra aos pais. Olha aqui para mim, amém, queridos? Você que é pai. Esse final de semana, queridos, nós teremos um acampamento dos adolescentes, que vou dizer uma coisa, queridos. Os filhos nossos, eles são e que são reflexo do que nós somos e do que nós investimos. A Bíblia diz, queridos, que como flecha na mão dos guerreiros, são os filhos do quê? Da mocidade. Feliz deles quem enche a sua aljava. Ou seja, queridos, uma flecha pode assassinar, sim ou não? Mas uma flecha pode te salvar também? Não é a flecha que mata, querida. Quem mata é o guerreiro que possui a flecha. É ele que vai saber direcionar a flecha para o lugar certo. E muitas vezes, queridos, as pessoas se eximem de uma responsabilidade. E hoje não vou falar sobre isso só, mas eu quero falar sobre de quem sou eu, da nossa responsabilidade, quem nós somos, porque não consegue entender as prioridades da vida. Pai, prioridade, uma das prioridades da sua vida, criar seu filho no caminho do Senhor. Diga amém. Mais até, queridos, me permita a palavra, do que você andar cheiroso. Que isso, pastor? Irmãos, está aqui pastora Laura, está aqui pastora Laudijane, que não deixa enganar. Minha mãe não tinha condições nenhuma. Ela batia na casa das pessoas, pedindo para fazer faxina, sabe para quê, querido? Para pagar meu acampamento. Para pagar meu acampamento. Um dia desse eu fui na chácara que minha mãe agora está morando, Deus prosperou, pensa em pessoas que enriqueceram de uma forma maravilhosa, foi meu pai e minha mãe. Hoje eles têm 3 apartamentos, têm 2 casas, 2 chácaras, irmãos, porque a prosperidade não depende do meu salário, a prosperidade depende da fidelidade, foi o que o pastor Keis colocou aqui. Servente da Nova Cap. E não pense que é casa longe não, irmãos. Apartamentos, ele tem uma casa no Guará e 3 apartamentos no Guará. Para você não pensar, foi ali, comprou um lote lá longe e agora está tirando onda aí. Não, é verdade. Às vezes a pessoa, irmãos, quem nos enriquece é Deus. Riqueza e glória vem de ti, do Senhor. E ela chegava lá, deixa eu lavar minhas Bíblias. Eu falei, meu filho, eu tenho 3 Bíblias. Aí fui lá, na casa dela, estavam as 3 Bíblias todas. Ele passou, papai, quantas vezes você leu essas Bíblias? Eu falei, essa aqui eu li 4, toda arriscada, toda acabada. Depois que eu li essa, pedi para minha mãe, essa aqui eu li 2. E depois que eu me formei no ministério pastoral, que eu fui ordenado, eu já li a Bíblia mais 3 vezes, meu senhor. E eles ao todos quanto, pastor? 9 vezes. Toda arriscada. Ele, papai, como o senhor comprava? Minha mãe lavava a roupa e pedia para os irmãos pagarem em Bíblia. Porque, irmãos, esse era um ministério dela. E é impressionante ver como as pessoas estão perdendo essa noção, irmãos. Perdendo essa noção. Nesse final de semana, querido, pastor Lauzinho, de 18 anos, vai estar ministrando. Um jovem adolescente que tem vencido no caminho do Senhor. Suzaninha vai estar ministrando, uma pessoa que cresceu aqui na igreja, na graça, que foi criado, que pode falar, meu irmão, na hora que o cara te pedir um beijo, dê não. Espere um pouquinho, eu já passei o que você passou. É ou não é verdade? Momentos do Senhor. Pastora Vivi está com a palavra, irmão, sobre adolescência, entendeu? E a bênção do pai na vida deles. Tem muitos adolescentes se comprometendo para o resto da vida, irmãos, porque esquece da bênção do pai.
uma palavra tremenda. Eu estou com uma palavra, irmãos, que eu estava esboçando essa semana, conversando com a minha esposa, o adolescente e a sexualidade na vida. Vou falar de homossexualismo, vou falar de relacionamento sexual, vou falar de santidade. É aqui, irmãos, que eles crescem, amém? Agora, irmãos, teve pais que me procuraram e falaram: pastor, para que isso? Eu falei: irmãos, em nome de Jesus, querido, invista no teu filho, amém, amados? Invista. Se seu filho é adolescente, querido, mande ele para acampamento, para a glória do Senhor, amém? Amém? Pastor, eu achei que não vale a pena, me procure que eu dou seu dinheiro. Me procure, irmãos, que eu devolvo o seu dinheiro tranquilo, porque dinheiro aqui na igreja é solução. Às vezes a pessoa pensa, sabe, pastor, que a gente está num negócio desse, querendo puxar dinheiro da pessoa. Dinheiro aqui na igreja é solução, diga amém. Amém. Em nome de Jesus. Agora não deixe de fazer, quando colocar, irmãos, uma coisa, faça. Viva isso, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre Pedro. Pedro quase toma um rumo errado na vida porque esqueceu quem ele era, irmãos. E quando nós esquecemos, irmãos, quem nós somos, nós corremos um sério risco de vivermos os nossos fantasmas do passado, a ponto dele quase terminar pescando fracassado. Foi ou não é verdade? Quando ele começou o ministério dele, irmãos, ele estava numa pescaria fracassada, Jesus foi lá e restaurou. Quantos lembram disso? Diga amém. Irmãos, e no meio do processo, mesmo andando com o Senhor, ele começou a perder a noção de quem ele era, do que Deus tinha feito na vida dele, para que Deus tinha chamado ele, irmão. E quase que ele termina a vida de novo numa pescaria fracassada, se Jesus não viesse intervir novamente. Ok? Eu creio que Deus vai ministrar ao seu coração, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos lá, Lucas 22, a partir do versículo de número 31, por gentileza, abra aí a palavra do Senhor, Lucas 22, a partir do versículo de número 31. Vem aqui, Marcos Alexandre, faça essa leitura, irmãos. Filho tem que ser formado assim, amém, amados? Em nome de Jesus, faça essa leitura aqui. Do 31 ao versículo 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. 54 ao 52. 54 ao 50... 54, 52? Não, 52 ao 54. 52 ao 54. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Obrigado, meu filho. Pedro seguia o quê? De longe. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos pedir a graça, a unção, a direção, a revelação do Teu Espírito, meu Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, meu Deus, que toda alma aqui, meu Pai, seja emudecida, que toda necessidade também humana de ouvir uma coisa, meu Pai, simplesmente mental, seja emudecida, mas, Senhor, que agora seja elevado o Teu Espírito em cada vida, em nome de Jesus. Repreendemos toda a intenção do maligno em causar, papai, transtorno, tanto na recepção, quanto, papai, quanto na emissão dessa palavra. Que o Teu Espírito, meu Deus, esteja agindo em cada coração, trazendo revelação, graça e unção. Manietamos todo o intento maligno e declaramos, meu Deus, que cada um aqui está livre
para ouvir, entender, assimilar e responder, segundo a tua vontade, que cada um produza 100 por 1, para a glória do teu nome, e em nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus, amém, queridos? Amados, a nossa alegria está diretamente ligada a entendermos quem nós somos em Deus. A Bíblia fala, ensina-me a contar o quê? Os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Queridos, essa noção de quem você é em Deus vai estabelecer, queridos, para você, entendeu? Uma regra, uma escala de prioridades que pode fazer toda a diferença na sua vida. Corrija o que eu falei. Pode não, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém, queridos? Jesus, quando estava no deserto, irmãos, ele foi tentado. Ele foi tentado em coisas, queridos, que nós temos necessidade. Em coisas, irmãos, que era questão de sobrevivência para a vida dela. Uma delas foi que ele teve fome. A Bíblia diz que ele foi levado para o deserto para ser tentado. E ali, querido, na primeira tentação que Satanás veio sobre a vida dele, queridos, ele viu que Jesus tinha fome e falou o seguinte: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Alguém tem dúvida que Jesus podia fazer isso, sim ou não? Quem tem dúvida que Jesus podia transformar aquela pedra em pão? Eu não tenho, talvez tu tenha, que eu vou falar porque que essa dúvida tem que sair, amém, queridos? Jesus tinha o poder, queridos, para transformar aquelas pedras em pães. Mas o fato de eu ter poder para fazer e eu saber fazer, não quer dizer, irmãos, que eu tenha que fazer, se vai ferir o meu princípio, irmãos, ali, de filho de Deus. Ele podia fazer, ele tinha necessidade de fazer, era razoável aos olhos das pessoas ele fazer, porque ele estava com fome, mas queridos, o princípio da vida dele era o seguinte: eu sou filho de Deus, se eu agir dessa maneira, eu estarei ferindo o meu princípio primário, que é, nasci para servir a Deus. A Bíblia diz, pelo qual tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, entendeu? Tomando a forma de servo. Ele falou, eu vim na terra para ser servo de Deus. Então, nunca a minha necessidade pode estar acima da vontade de Deus para a minha vida. Diga amém. E quantas pessoas, irmãos, por perder a noção do que de quem eram e do que Deus era capaz na vida delas, fizeram isso. E estão a vida todinha agora tendo que lutar para transformar, queridos, pedras em pães. No casamento. Porque perderam, irmãos, a noção e não souberam esperar um agir de Deus. Na relação com os filhos, como eu falei, porque priorizaram muitas coisas do mundo. Não, pastor, tem que ser rico mesmo, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que estudar, eu tenho que dar para esse menino a melhor escola, nem que para isso eu tenho que acordar 6 horas da manhã, entendeu? E dormir meia-noite e não ver esse menino, mas esse menino vai ter a melhor escola, esse menino vai ter o melhor. E muitas vezes, queridos, essa maldição do pão, essa maldição da necessidade nas nossas vidas, tem nos feito comer pedras para o resto da vida. A Bíblia fala, tem gente com a boca cheia de pedrinha, irmãos. Sabe por quê? Perderam o foco, irmãos, do que Deus queria na vida delas. Perderam. E Pedro, queridos, estava entrando por esse caminho. Pedro estava caminhando nessa direção, queridos, até que teve
uma intervenção do Senhor na vida dele. Nós lemos nesse texto, irmãos, quando o Senhor fala com Pedro: Pedro, o diabo te pediu para peneirar. Mas eu quero te dizer uma coisa, Pedro, eu pedi para que Deus poupasse a sua vida e não fizesse isso. Eu quero te dizer uma coisa, Pedro: quando você se converter, era hora de Pedro cair na realidade e falar: quem é ele e quem sou eu? Uma vez que Deus falou isso, irmãos, parou. Pastor, que isso tem uma frase que ele sempre fala: Deus falou, a água? Deus falou, a água? Parou. Mas, irmãos, nós vemos aqui no texto, irmãos, que ele chega: não, Senhor, de forma nenhuma, de maneira nenhuma eu te deixarei, ainda que seja para a morte, eu estarei contigo. Que conversa é essa? E o Senhor falou: Pedro, eu quero te dizer uma coisa, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não soube, ele não conseguiu enxergar quem eu sou e quem é Deus. Uma vez que Deus fala que isso é o melhor para a minha vida, irmãos, tem que parar. Uma vez que Deus ministra, irmãos, que a melhor forma de eu viver assim, irmãos, acabou. A minha vontade, a minha necessidade, irmãos, o meu desejo de consumir, de me alimentar, de conquistar, de me aparecer para os outros, irmãos, acaba diante da palavra de Deus. Diga amém. Quem você é faz toda a diferença, queridos. Quando você não tem noção disso, irmãos, você se complica. E tem ocorrido muito isso, irmãos, diante das pessoas. As pessoas têm perdido essa noção. Têm perdido. E em nome de Jesus, queridos, fala: Espírito Santo, ministre ao meu coração nessa noite. Amém? Muitas pessoas, queridos, às vezes abrem mão por decepção. Porque passaram um momento de provação, irmãos, e começa a relativizar as coisas de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma jovem que falava exatamente sobre isso. Da dor no coração dela, que ela sofreu nessa caminhada cristã. E ela falou: pastor, Deus permitiu que isso acontecesse. Eu falei: permitiu que isso acontecesse? Com certeza. Poderia não ser da vontade dele, mas todas as coisas que acontecem tem que ter uma permissão de Deus. Ela sim. Por isso que eu estou vivendo assim. Eu falei: querido, não confunda as coisas. Eu quero falar isso para você, a mesma frase que eu falei para ela. Nem todos que te ferem te odeiam. Amém, amados? E nem todos que te beijam te amam. A Bíblia fala: leais são as feridas feitas por quem amam. Mas os beijos do enganoso, isso sim é traição. Nós vemos Jesus, e queridos, deu de frente com Pedro, repreendeu a Pedro, mas Jesus estava disposto a dar a vida por Pedro. Entretanto, Judas beijou Jesus e estava disposto a tirar a vida de Jesus. Então as pessoas, irmãos, às vezes estão vivendo um evangelho de resultados. Se o resultado é beijos e abraços, tudo bem, mas se o resultado é uma repreensão, não, isso não é para mim. Eu vou para um local onde eu só receba beijos e abraços, aonde não haja ferida leal, aonde o meu status seja elevado, aonde a minha fome pessoal de pão seja saciada, aonde o meu desejo de ser elogiado, entendeu, seja exaltado, aonde o meu desejo de conquista e as minhas conquistas sejam vistas por todos. E foi aí que o diabo tentou Jesus, porém, queridos, não foi bem sucedido, amém? Porque acima de tudo, irmãos, estava um princípio primário na vida dele, que era: eu sou filho de Deus. E eu vim para esse mundo não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. E aí, irmãos, no final, os anjos o serviram, não é verdade? E ele teve graça para servir os outros na multiplicação dos pães. Que coisa maravilhosa, coisa linda. No final, irmãos, ele foi arrebatado, irmãos,
dos olhos de todo, glorificado-se para o céu, foi flutuando, irmãos, para os céus, não precisou ele pular do despenhadeiro, para anjos ter que agarrar ele, ele mesmo foi embora, levitando assim, ó, todo mundo olhando, passou ele e ele subindo, na bênção do Senhor, não precisou pular para anjo segurar. Irmãos, o diabo falou, tudo isso aqui eu te darei, se prostrado me adorares. Ele não adorou, irmãos. E no final, o que ele ganhou? Não só a terra, mas toda a autoridade foi dada para ele, em cima dos céus e da terra. Né? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Amém, queridos? E tinha princípios inegociáveis na vida dele. Mas Pedro começou, irmãos, a andar por um caminho errado. E eu queria trazer aqui à luz, nessa palavra, irmãos, algumas revelações para nós aferirmos a nossa vida e vermos se nós não estamos nos esquecendo quem nós somos, irmãos. E uma das coisas que Pedro viveu, irmãos, por se esquecer quem ele era, foi exatamente a intolerância à verdade. Quando, queridos, nós estamos deixando de lado quem nós somos, irmãos, nós somos tomados pela intolerância à verdade, porque, irmãos, nós não queremos mais viver debaixo daquele princípio, e eu quero viver debaixo do meu princípio. Olha o que a Bíblia fala, irmãos, Pedro, nessa conversa de Pedro, Mateus 16, rapidinho, não precisem abrir, eu vou abrir aqui rapidinho. Desde esses dias começou Jesus a mostrar aos seus discípulos e lhes dizer que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos principais anciões e sacerdotes e até ser morto, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Porém, isso não agradou a Pedro, irmãos, ele tinha perdido a noção de quem ele era, ok? Tinha perdido. Aí vem intolerância à verdade. Aí Pedro, irmãos, diz... Pedro chama Jesus à parte e começa a fazer o quê? A repreendê-lo, irmãos. Dê uma risada, irmãos. Porque se você está pensando em repreender a Jesus, irmão, você tem que abaixar. Começa a repreendê-lo, irmãos. Começa a falar, não, a coisa não é assim não. O senhor está falando assim, mas não é isso não. Não é isso não. Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo acontecerá. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda-te, Satanás, pois tu, olha o que a Bíblia fala, irmãos, pois tu não cogitas, pois tu és para mim pedra de tropeço, pois não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Quando nós começamos, irmãos, a perder esse referencial de quem nós somos de Deus, uma das primeiras marcas, irmãos, é a intolerância à verdade. A verdade é relativa. E foi isso que aconteceu com Pedro, irmãos, isso tem acontecido com muita gente. Começa a relatividade a verdade, sabe por quê, meu bem? Porque eles não cogitam das coisas de Deus, mas eles cogitam das coisas dos homens. Porque ele começa a viver de acordo, irmãos, com o desejo do teu coração, e não mais com o desejo do que Deus falou para ele fazer. Não mais com esse desejo. A intolerância à verdade, irmãos, tem consumido muitas pessoas. Pastor, eu não suporto. Um dia um chegou e falou assim, pastor, tem tanto blá 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 sendo pregado aí, às vezes eu estou assim no culto e saio assim de um lugar falando assim, meu Deus, estou perdendo tempo. Eu falei, querido, você está errado. Pois eu vou dizer para você, irmãos, tem mais bênçãos sendo pregadas, irmãos, do que maldição. Agora a pessoa relativiza a verdade e começa a se complicar. Não é bem isso, sabe por quê? Porque aquilo vai de encontro à vontade dele de homem. Tem criado intolerância pela verdade, queridos? Hoje o pastor Keis falou de dízimo e oferta. Tem gente que coça, né? Coça o ouvido, arde.
Um dia, não quero falar a igreja por uma questão de ética, mas talvez muitos de vocês aqui tenham ouvido, na qual um chegou para mim, pastor, eu gosto muito de tal igreja. Eu falei, sim, de qual igreja, querido? De tal igreja, porque você vai lá e não tem ofertório. Eu falei, não tem ofertório? Não. Eu falei, ué, como assim? Não tem ofertório. Pois eu falei, queridos, a Bíblia fala que Jesus estava de um lado do gasofilácio. E todos vieram ofertar. E ele olhando, e quando veio uma viúva pobre que ofertou tudo que tinha, ele falou e elogiou aquela mulher. Ah, pastor, mas eu gostei. Sim, você gostou, mas a Bíblia é outra. E falei do que Paulo falava de ofertas, falei do que a Bíblia falava de dízimo, falei. Ele virou, irmãos, depois de quase meia hora de conversa comigo, ele vira e fala assim, bem, pastor, essa é a sua opinião. Eu falei, essa é a palavra de Deus. Ele falou, pastor, mas eu quero tirar outra dúvida. Eu falei, não, querido, não tem outra dúvida a ser tirada, eu tenho outro para atender. Você tem tolerância à verdade, e tudo que eu falar aqui, se não for do teu agrado, você vai contestar. Vai contestar. Em nome de Jesus, queridos, homem é homem, mulher é mulher, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, igreja é igreja, pastor é pastor e Deus é Deus. Acabou. Se você não concorda com isso, queridos, prejuízo é seu. Amém, amados? Diga amém. Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus. Segunda ação aqui de Pedro, irmãos, complicada, irmãos. Ele criou resistência e começou a questionar a forma de Deus agir. Começou a questionar isso, irmãos. O Senhor na ceia lá, irmãos, Jesus chega e começa lá a lavar os pés dos discípulos. Quando chega a Pedro, o que ele fala? Senhor, de forma nenhuma. Isso está errado, meu Deus. Mais uma vez, pastora Paulinha, perdeu a noção de quem ele era, que era Deus. De maneira nenhuma o Senhor me lavará os pés. Aqui não. Aqui não. Talvez, irmãos, pareça ser um ato de humildade, de ponderação. Ele queria valorizar a pessoa de Jesus Cristo. Ele queria, irmãos, mas de boas intenções o inferno está cheio. Cheio, irmãos, de boas intenções. E mais uma vez Jesus vem e fala, se eu não lhe lavar os pés, você não tem parte comigo. Jesus era seco, irmãos, rápido. Ele não discutia essas coisas. Não vou te lavar os pés, não. Você não aceita a minha forma de agir, não. Então você não tem parte comigo, parceiro. Aí rapidinho ele fala, não só me lave os pés, mas lava também o corpo, lava tudo. Ele falou, não, você não tem necessidade de lavar todo o corpo, basta lavar os pés. Como, irmãos, temos sido invadidos, às vezes, na nossa mente, por questionamentos. Por que Deus fez com esse assim, não fez com esse aqui? Por que ele agiu dessa maneira? Por que ele fez daquela forma, ele fez daquela outra? Irmãos, às vezes você entra em grupos de discussões para ler, eu gosto muito de ler as coisas, de teólogos, alguma coisa, a pessoa questionando por que Deus escolheu Moisés, irmãos, sendo que Moisés é assim. Pô, eu falei, rapaz, isso é coisa para alguém questionar, irmãos. Porque aquilo outro, e aí, irmãos, começa essa ação, esse desprezo, irmãos, pela repreensão que ele teve, quando ele falou, você vai me trair, o Senhor falou para ele chegou e falou, não, Senhor, de maneira nenhuma eu te trairei, mas o Senhor já tinha falado, irmãos, era para ele falar, não, se venho do Senhor, mas começa-se a desprezar a repreensão, porque, irmãos, porque perderam o referencial, porque saíram da vontade de Deus, porque não estão ali, irmãos, como Deus quer que esteja, e as coisas começam a acontecer, a indiferença espiritual, quando a gente parte ali para o Getsemane, Jesus está passando, irmãos, por uma situação complicada, porém Pedro, irmãos, se mostra indiferente ao que está acontecendo espiritualmente, conclama-se jejum, para que jejuar, fala-se de oração, para que a pastora vai dar aí um seminário de oração na igreja, fala-se daquilo outro, para que isso? Fala, queridos, ore pelo Brasil. Para que orar pelo Brasil? Eu quero é ganhar dinheiro. A indiferença espiritual, irmãos, começa a tomar conta dessas pessoas.
Pedro estava ali no Getsemane, irmãos. Jesus falou: estou passando por uma necessidade, uma fase complicada. Fique aqui e orem comigo. O que ele fez, irmãos? Ele ficou ali, mas foi dormir. Ele ficou ali e foi dormir. E quando, irmãos, o caldo azedou, o que ele fez? A confiança no seu braço forte. Sacou uma espada e arrancou a orelhinha do soldado. Não, sabe o que isso ia acontecer? Isso lhe custaria a vida, porque ele agrediu um soldado romano. Mas mais uma vez Jesus vem e intervém, pela besteira que ele fez. Falou: não faça isso. Se eu quisesse, você acha que eu não rogaria a meu pai? E ele mandava uma legião aqui, estaria tudo resolvido. Pegou a orelhinha do soldado e botou no lugar. Pronto, Pedro. A orelha não está cortada, não tem prova do crime, então eu te livrei agora da morte. Foi, irmãos, ia morrer. Ia morrer, por quê? Indiferença. Não é mais a realidade espiritual que faz toda a diferença, irmãos. O que faz diferença agora é o braço forte dele. Eu, para enriquecer, eu tenho que trabalhar. Eu, para cuidar da minha casa, eu tenho que botar autoridade e mostrar quem é o homem dessa casa. Porém, ele esquece no que o Salmo 127 diz. Quem sabe dizer o que está escrito lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Se o Senhor não guardar a cidade, inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados, aqueles que se fazem amados do Pai, Ele dá enquanto dormem. Bíblia, irmãos. Palavra do Senhor. Aquele que se faz amado, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aí continua dizendo: a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando os inimigos os pleitearem a porta. E aí vai indo, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala. A Bíblia diz isso. Mas ele confiou no seu braço forte, irmãos, e aí ele estava se complicando. Se complicando no versículo 54, irmãos, a Bíblia fala que ele passou a seguir de longe. E aí, irmãos, é uma das maiores lutas existenciais, que via de regra, essa pessoa que está nesse processo desfocado da vontade de Deus, ele começa a seguir de longe, porque intelectualmente ele tem a consciência que aquele é o caminho, porém, irmãos, dentro da sua razão pessoal, ele quer seguir o caminho dos homens, e ele fica naquela dúvida: me manda ou sigo de longe, me manda ou sigo de longe, me manda ou sigo de longe, me manda ou sigo de longe. E quantas pessoas seguindo de longe? De longe, muito longe. A Bíblia fala, irmãos, no texto que foi lido aqui, que Pedro passou a seguir de longe. Não havia mais aquele envolvimento pessoal, não havia mais aquela aproximação. O que é agora? Agora é um culto, então eu vou lá, vou terminar o culto e vou falar o seguinte: eu vou ficar aqui olhando. Meu bem, quero dizer uma coisa para você. Fala, quando a pastora ou o pastor falar amém, se você não sair, eu deixo vocês. Porque por mim eu não estaria aí, mas a minha consciência diz para eu estar. Me mando. Mais uma reunião de oração? Não, já foi no domingo, me manda, eu vou seguir de longe. Irmãos, e quantos que andavam bem, já não andam bem? Por isso que a Bíblia fala: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Irmãos, quando a Bíblia fala de volta de Jesus Cristo, irmãos, fala que Ele vai vir como um ladrão. Vai vir como um ladrão. Repentino. Mas pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Os nossos intelectuais não acreditam nisso. E por isso você está deixando de acreditar? Você está cogitando das coisas dos homens e não das coisas de Deus?
E Pedro, irmãos, ele começou a seguir distante. O versículo 55 fala, irmãos, que ele entrou num envolvimento errado. Diz que ele se assentou com aqueles homens. Sentou naquela roda ali para aquecer, irmãos, e começou. E aí veio um e falou, você é um deles? Não. Você é um? Não, estou com vergonha, eu não sou nenhum deles. E você também é um deles? Não, eu não sou. E às vezes, irmãos, a pessoa não se envergonha disso, irmãos, de boca para fora, mas as roupas dela já demonstram que ela tem vergonha de usar uma roupa decente. O palavreado dela já demonstra que ela tem vergonha de ser identificado como filho de Deus. O comportamento da família dela já demonstra, irmãos, que ela tem vergonha de ser chamada de família cristã, porque tem anos e anos que não faz um culto, tem anos e anos, irmãos, que o quê? Que não para pela Bíblia, tem anos e anos que não traz o menino no quarto e fala, vamos orar com a gente. Esse esse andar, irmãos, longe do Senhor, traz essa vergonha compulsiva, irmãos, pelas pessoas, sem que ela saiba. Pedro não tinha caído em si até o galo cantar, mas ele demonstrou involuntariamente que o distanciamento levou a se envergonhar do Evangelho. Levou, irmãos, a ter vergonha do Evangelho. A Bíblia fala, irmãos, que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Como eu posso me envergonhar de uma coisa poderosa, irmãos? Não tem como. Mas, queridos, Pedro foi envolvido, irmãos, por essa ação, perdeu, irmãos, a noção, complicou-se, irmãos, ali na vida, negou a Jesus, teve todas, irmãos, essas características ali, irmãos, quase volta a ser o fracassado de antes, se não tivesse uma intervenção genuína de Jesus Cristo na vida dele. Numa das últimas páginas ali, irmãos, da história, ele tinha saído para pescar e estava numa pescaria fracassada novamente até que Jesus o encontrou. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e eis que tudo. Querido, se as coisas velhas têm se repetido na sua vida, em nome de Jesus, abra os olhos para ver se você não precisa do resgate de Deus nessa noite. Fale, meu Deus, eu hoje sou assim. Eu hoje preciso de uma intervenção do Senhor. Eu hoje preciso de uma ação direta do Teu Espírito. Porque o pecado que eu tinha vencido antes, não consigo mais vencer. A idolatria que eu venci antes, não consigo mais. A pornografia, não consigo mais. Senhor, esse homem iracundo que eu tinha vencido, voltou sobre a minha vida. E Pedro estava, irmãos, novamente numa pescaria fracassado, sem nada pegar, sem nada pegar. E aí eu quero dizer, queridos, até que Jesus Cristo resolve aparecer na sua praia novamente, e hoje, queridos, com todo o temor eu digo, Ele está falando, meu filho, eu estou na sua praia mais uma vez. E ele de longe levanta o braço e fala, Pedro, lança a rede desse lado. E quando eles lançaram a rede, irmãos, aquela rede se encheu novamente. E um gritou para ele, é o mestre. E ele, como estava despido, irmãos, lançou dentro da água, irmãos. O temor voltou novamente. Antes, pastor Keis, ele não tinha temor mais de repreender Jesus Cristo. Ele estava repreendendo pastora na cara dura, você está errado, você não está aqui para lavar os pés de ninguém não. Quero te dizer, você não vai morrer não, Jesus. Jesus falou, Pedro, deixa eu te falar, ora aqui comigo, ele não orou.
Nada. Mas, irmãos, na hora que Jesus encontra na praia, uma restauração em Pedro. O temor novamente vem sobre a vida dele, irmãos. Ele, porque estava nu, irmãos, ele se lançou dentro da água e falou: é o mestre. É o mestre. É o mestre, irmãos. E quando ele começou a puxar a rede, irmãos, a rede estava prestes a se arrebentar de tantos peixes. Porque, irmãos, a diferença não está em sabermos pescar. A diferença não estarmos em sermos bonitos. A diferença não estarmos em sermos pais inteligentes, em sermos mulheres atraentes, ou em sermos maridos varonios, ou um homem bem pregado. A diferença está se Jesus está conosco ou não. E essa foi a diferença, irmãos. Essa foi a diferença. O mesmo processo, o mesmo homem, porém alguém, irmãos, que resolveu ouvir a voz de Deus, lançou a rede no lugar certo e começou a pescar. Jesus chama e fala: Pedro, traga esses peixes aqui. Eu já tenho alguns peixes aqui também pronto. Traga aqui para nós assarmos mais e vamos conversar. Vamos conversar. Vem cá, vem cá, vem cá. Tu me amas, Pedro? Eu quero dizer, irmãos, mais uma vez, se Jesus aparecesse no seu trabalho, as suas atitudes dizem se você o ama. Se Jesus aparecesse, irmãos, no meu quarto, as minhas atitudes confessariam e responderiam essa pergunta de Jesus: tu me amas? Se Jesus Cristo acessasse não, se fosse aberto ali no meu computador, irmãos, o que eu tenho visto. O que eu tenho visto diria: Jesus Cristo, eu te amo. A sua história de vida, irmãos, fala: Jesus Cristo, eu te amo. E ele fala: Pedro, tu me amas? Mais uma vez ele fala: Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, tu sabes. E pela terceira vez ele fala: Pedro, tu me amas? E ele já entristecido fala: Senhor, tu sabes. E Jesus Cristo diz: Pedro, eu te chamei para apacentar minhas ovelhas. Esse é o Pedro que eu quero formar, e foi para isso que você nasceu. Pois eu quero dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas e volte para o lugar que eu te coloquei. Nessa noite, queridos, há um convite do Senhor para você. E por isso eu quero ser bem sereno em falar contigo, irmãos. A vida de Pedro, irmãos, teve uma restauração. Deixa eu abrir aqui para ler o texto. No versículo de número 22, deixa eu ver aqui, Lucas 22, qual é o versículo? 54, é isso? Versículo 62 diz o seguinte, 61. E então, voltando-se Pedro, fixou o Senhor os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Quero terminar, irmãos, essa ministração dizendo: não há restauração sem volta à palavra. Pedro lembrou do que o Senhor tinha falado. Não há restauração, irmãos, sem basear os seus princípios na palavra de Deus. Lembre-se do que a palavra de Deus diz a seu respeito, amém, amados? Pedro voltou à palavra, querido. Pedro, irmãos, abandonou o pecado. Diz a Bíblia que Pedro saiu dali. Pedro arrependeu-se, irmãos. Diz a Bíblia, irmãos, que ele chorou amargamente. Então, Pedro saiu dali e chorou amargamente. E ali começou, irmãos, o processo de restauração na vida dele, que terminou com Jesus falando: apacenta minhas ovelhas. Eu não posso fazer isso por você, queridos. Porém, nessa noite,
o Senhor apareceu na minha e na tua praia para dizer: filho, não me esqueci do porquê te formei e do para que te chamei. E estou aqui para dizer: você quer voltar? Em nome de Jesus, não siga de longe, amém, amados? Queria te convidar a ficar de pé. Queria chamar o pastor Keis, por gentileza, ó pastor. Hoje Deus nos chama, irmãos, a voltarmos. A palavra que nós precisamos ter em mente e no coração hoje é arrependimento. É impossível você começar uma nova trajetória a não ser que você se arrependa de tudo aquilo que você fez de errado. Se Pedro não se arrependesse, ele não teria um novo começo, uma nova trajetória. Por isso nós precisamos estar muito conscientes de quem nós somos e do que nós estamos fazendo. Sem essa leitura básica da sua vida, é impossível você endireitar as suas veredas. Quando alguém está doente, não sabe pelo que está doente, por que está sentindo dor, ela não consegue o medicamento correto para poder tratar do seu problema. Por isso é muito importante você saber o que eu sou. Enquanto o pastor Marcos pregava, eu ficava me perguntando: qual foi a última vez que eu chorei? Qual foi a última vez que Deus falou comigo? O temor de Deus ainda existe dentro de mim. Quando eu vejo determinada coisa, escuto determinadas brincadeiras, isso me ofende, isso me entristece, ou já tudo é normal e natural? Irmãos, é inadmissível uma pessoa fazer uma brincadeira com o nome de Deus e um crente sorrir da piada e da brincadeira colocada. É inadmissível. A Bíblia diz que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. E tem gente brincando, fazendo piada com o nome de Deus, com igreja, com pastor. Porém, a Bíblia diz: reprove todas as obras infrutíferas das trevas. Será que isso não ofende mais você? Não dói nos seus ouvidos? Não te machuca mais? Você vê determinadas cenas na televisão, isso não choca mais você? Isso não mexe mais com os seus brios? Isso não te incomoda mais? Ver um pai xingando o filho, ver uma nação inteira caçoando do hino de outra nação, vendo um estádio inteiro xingando a sua presidente, isso não te ofende mais? Onde está o respeito pelas pessoas mais velhas, pelas autoridades constituídas? Onde está o respeito de dar o seu lugar a uma pessoa de maior idade? Onde está o respeito de chamar de senhor e senhora as pessoas mais velhas do que você? Isso não te ofende mais? Qual é, pastor? Qual é, não, irmão? O respeito tem que existir. E essa semana eu dizia a Deus, falei: Senhor, talvez eu não seja bom em muita coisa, mas uma coisa o Senhor me conhece: eu te temo. Eu sei o que é temor ao Senhor. Eu sei o que é temer a Deus. E tu sabes que eu te temo. Irmão, a igreja não pode se desviar como Pedro. Nós não podemos aceitar muitas coisas que têm feito parte do nosso cotidiano. Nós somos crentes. E você não pode mais aceitar qualquer coisa, qualquer lixo que venha da televisão, do jornal. Essa semana eu ouvi uma mensagem de um pastor que para mim deixou de ser pastor, validando o sexo fora do casamento, dizendo uma série de bobagens. Irmãos, a gente nasceu para ser sal da terra e luz do mundo. Logicamente, nós somos diferentes. Nós não somos católicos, tampouco espírita, tampouco ubandista. Nós somos crentes e como crentes temos uma bandeira, irmãos. Temos uma bandeira. Temos uma palavra. Temos um conceito. Temos princípios.
Então não fique vergonha de assumir o seu compromisso com Deus, porque até os artistas agora estão incorporando palavras que são nossas, do nosso dia a dia. Amado, está amarrado, irmão, querido. Eles não têm vergonha, irmãos. Você não pode ter vergonha de ser crente, de ser protestante, de ser cristão, filho de Deus. Proclame isso em alto e bom som. Eu sou. Ora, você é, irmão. A gente não pode estar falando de outras religiões, a gente tem que falar da nossa. Irmão, nós somos cristãos. E como cristãos nós defendemos a palavra de Deus, amém? O que está fora dela, nós rejeitamos. Caminhe de perto com Deus e você vai ver o que é ser filho de Deus. Não há nada melhor do que isso. Eu quero te desafiar hoje a fazer uma retrospectiva da sua vida em casa. Qual foi a última vez que você o ouviu pessoalmente? Que você se lançou no chão, se quebrantando, orando? Qual foi o seu último jejum? Para que você não se acostume com domingo após domingo aqui. Semana após semana vindo à igreja. Irmão, a gente não vem só para desfilar roupa nova e sapato novo, não. A gente vem para se tornar uma pessoa melhor semana após semana. É isso que Deus espera de nós. Ei, querido, se revolte contra essas coisas que existem no mundo hoje. Tome conta dos seus filhos, como o pastor Marcos pregou. Para que depois você não reclame de coisas que você não quer colher. Igreja tem que ser diferente de todas as outras instituições, porque aqui se fala do poder e da palavra de Deus. Logo, nós temos que ser diferentes. Eu acredito que você é diferente. Eu acredito que os meus filhos são diferentes. Eu acredito, irmãos, que o poder de Deus tem poder para mudar as nossas vidas, nos tornando pessoas melhores, muito melhores do que nós somos. Tome postura. Tome uma postura. Só vale a pena ser crente, irmãos, quando se vive de fato a palavra de Deus. Quando você não brinca com o evangelho. O cara lá de cima não é o cara lá de cima. Ele é Deus, irmãos. Ele não é o cara lá de cima, ele é Deus. Ele não é mais um, ele é o nosso Redentor. Ele é Deus. Foi ele que morreu, então ele é mais homem do que eu e você junto. Ele é Deus, porque ele foi o único que morreu no meu e no seu lugar. Se ninguém sabe que você é crente ainda, chegue na sua escola, na sua vizinhança, no seu emprego, fala: ó, gente, eu cansei, eu sou crente. Mas você? Eu sou. Comecei ontem. Eu sou. Lá no meu condomínio todo mundo sabe que eu sou pastor, irmão. Eu estou preocupado com o que o cara vai achar, se eu sou ou não pastor, se eu roubo ou não, se eu deixei de roubar ou não, se eu sou ladrão ou não. Deixa ele me conhecer para ele tirar a dúvida depois. Mas todo mundo sabe que eu sou pastor. O senhor trabalha de quê? Eu sou pastor. É só isso que o senhor faz? É só isso tudo? Eu sou pastor, coloca aí. Eu sou. Irmão, você acha que eu tenho vergonha? Nunca. Vou fazer igual os carioca. Pô, você acha que eu vou ter vergonha do que Deus fez na minha vida? Nunca. Tu é o quê? Eu sou pastor, meu irmão. Com muito orgulho. Mais do que ser jogador de futebol, eu tenho orgulho de ser pastor. Eu tenho orgulho de ser de uma família sacerdotal.
Eu tenho orgulho. Você deveria ter orgulho de ter pastor. Falou, pô, você dá dinheiro ao teu pastor? Não, eu estou na casa de Deus, é diferente. E eu tenho alegria de ter pastor, porque existem ovelhas que não têm pastor, é o que a Bíblia diz. Irmão, a gente tem que mudar de vida o quanto antes, para que as bênçãos de Deus comecem a ser derramadas em grande profusão sobre nós. Feche os seus olhos, tenha prazer em ser de Deus, em ser filho, filha de Deus. Prazer, alegria, satisfação. Não tenha vergonha não. Pastor, vão gozar de mim. Gozaram de Jesus, falaram dele, é assim mesmo. Tenha vergonha não, irmão. Tem muita gente boa que hoje é crente. Tem muita gente boa se rendendo a esse Deus que pode todas as coisas. Tem muita, mais do que você imagina. Que hoje o Espírito Santo te dê ousadia, coragem, alegria de assumir o Evangelho, de assumir a sua filiação. Você é crente, você é filho de Deus. Ele morreu por você na cruz do Calvário para te restaurar, para te libertar, para te curar, para te abençoar, para te dar uma família nova, para te trazer esperança. Não tenha vergonha de quem pode todas as coisas na sua vida. Eu queria que a gente aplaudisse esse Deus que sempre tem feito algo novo em nós. Não pode ter vergonha. É esse Deus que cuida de você, que alimenta você, que guarda, que protege, que ajuda, que abre portas, que fecha portas. É Ele, irmão, não sou eu, é Ele quem te ajuda. É Ele quem te sustenta, é Deus. Ele que passa noites acordadas, orando, pensando em você, ajudando. Não sou eu, é Ele que está diuturnamente com os seus ouvidos abertos para poder te ouvir. É Ele, então nunca se envergonhe dEle. No metrô, dê glória a Deus, dê aleluia, banana para os outros. Porque os outros estão fazendo macumba por aí. Abençoe os outros no metrô. Eu te abençoo, querido. Mas por quê? Eu quero te abençoar. Eu te abençoo. Comece abrindo sua boca e abençoando aqueles que estão perto de você. E todos vão saber que existe um Deus em Israel. Eu te abençoo hoje, para que você tenha prazer na filiação de Deus. Prazer, feche os seus olhos. Tenha alegria em ser de Deus. Tenha satisfação, nunca mais tenha vergonha. Não se envergonhe do Evangelho, porque Ele é o poder, Ele é o poder, Ele é o poder de Deus na minha e na sua vida. Não se envergonhe no emprego, querido. Ele é quem te guarda, Ele é quem te protege, Ele é quem te ajuda, Ele é quem te sustenta. Não tenha vergonha quem faz tudo isso por você.